Demora de um pouco, volta. né? Eu não dou conta, não. Aí eu falei, você falou que não. Gente, eu perguntei pra ela antes da live começar. Tudo bem se a gente ir para uma segunda live? Não, não vai precisar, não. Perturbação da amamentação. É um tema É, que não se vamos lá. fala, não tem literatura. Eu tava vendo que tem pouquíssimos artigos sobre o tema, pouquíssimos ainda. A É muito maioria está mito, em né, eu inglês. acho, assim, envolvido. E é muito. É que eu tava lendo um post da Verônica novamente. Eu adoro a Verônica, tá, gente? Se vocês não Gente, sigam, seguem ainda, sigam. A Verônica é dona de um Instagram chamado A Mulher que Engoliu o Mundo. A Verônica é mãe de gêmeas, fez amamentação, faz amamentação em livre Até hoje. demanda para as Isso. crianças. Nunca precisou inserir fórmula. Ela tem uma franqueza na fala, né? Uma ausência de julgamento quando há comprovação científica. Ela critica Isso, mesmo a exato. blogueira que quer vender É, fórmula. eu acho Então, assim, ótimo. ela é a minha xiita favorita. É, a minha também. E ela Mas desenvolveu. eu acho que ela fala de um lugar de fala que eu gosto muito, que é assim, é aquilo, né, Nath? A gente não tá levando informação para dar selo para ninguém, selo de Não. boa mãe ou selo de Ó, nada. a gente A não tá aqui evidência é essa, dizendo. você faz o que a sua escolha é outra coisa, Exato, né? A exato. gente Então, assim, precisa passar informação de boa qualidade, baseada em evidência de boa qualidade. O que cada mulher, cada mãe, cada família vai fazer com isso é diferente, é dentro de cada casa. exatamente. Então, assim, se alguém quer recibo para desmamar, para dar fórmula, gente, a gente não dá recibo para ninguém, porque a gente não tem nada a ver com a realidade da pessoa. Exato. Quem, né? Assim, não tem certo e errado. Eu digo isso todos os dias para pelo menos 2 pessoas aqui no consultório. Não existe Uhum. certo e errado, porque o certo e o errado depende de que lugar nós estamos. É conteúdo interno, é vivência, é construção cultural, né? Porque o que é certo lá no Islã, no tratamento da mulher, aqui é um absurdo. Sim, total. Tudo isso que a gente está falando, ela vale para uma realidade brasileira, né? A começar por Né? aí. Talvez até nem para todos os lugares do Brasil, muito provavelmente. Exatamente. Então, É. não dá pra gente chegar aqui e colocar que, ó, você não quer mais dar mamar, tá tudo bem, né? A gente te acolhe aqui. Ei, a gente vai te acolher, você decidindo continuar, você decidindo parar, porque o acolhimento não está na sua ação, na sua escolha, o acolhimento está para você, como ser Exato. humano, Eu acho que a diferença é que a gente quer que você tome essa decisão de um lugar onde você de sabe o que você informação, está fazendo, de né? informação. Exato. Exatamente. Aí, só para concluir, o que comecei a falar e deixei só. Na verdade, foi uma estratégia minha isso, para trazer, Aham, tô entendeu? sabendo. Perturbação da amamentação, gente. O que que é? Um pouquinho, tá? Eu confesso que eu nem estudei o que eu deveria sobre isso. Foi umas coisas que eu entrei em contato há pouco tempo. Eu ainda não, por exemplo, não li os artigos que eu sei que existem, mas é uma coisa que tá na minha listinha de deveres para fazer, estudar um pouco sobre isso. Mas o que eu captei até agora é aquela mulher que ela começa a sentir durante aquele momento da amamentação ali, ou os momentos que precedem, ela já percebe que aquela criança vai vir mamar, ou tá chegando aquela hora que a criança sempre mama. Ela começa a sentir uma ansiedade, uma agonia, às vezes uma irritabilidade, uma raiva, uma Podemos chegar vontade até de a tirar a raiva. criança do peito, sabe? Coisas assim. Isso se chama, um contexto que se chama perturbação da amamentação. E às vezes eu sinto que isso pode levar a uma decisão de desmame, porque aquela mãe sentir que aquilo não dá mais certo para ela. Mas eu acho que trazer isso é importante para as mulheres saberem que isso existe. Pode Isso estar acontece com acontecendo muitas mulheres. e você não está conseguindo dar nome, achando que você está só cansada ou só Isso, com raiva de estar isso. limitada. Ou que você simplesmente não aguenta mais. Mas eu acho que às vezes pode existir um caminho para isso se amenizar ou para isso se controlar. Você saber lidar com esses sentimentos sem ser o desmame o caminho. Às Sim, vezes é uma questão terapêutica, inclusive. A Verônica traz muito a questão do você ter o autocuidado, mas não aquele autocuidado pronto, assim, né, encaixotado, né?
mas de você olhar para o seu sono, olhar para a sua alimentação, buscar alimentos que te façam sentir bem. Ela falou uma coisa muito legal que eu achei que é associar o momento da mamada a algo que te dê prazer. Seja Então, ouvir se uma você gosta música, de ouvir música, né? Colocar a sua isso. música preferida, você criar um espaço que você, se você gosta de ler, que você tenha a possibilidade de estar com um livro ou com esses e-books, né? Uhum. Se para você é legal estar em ambientes com mais pessoas, então conseguir estar em grupo, né? A gente está no momento de pandemia e infelizmente isso não está sendo É, muito possível. Mas encontrar quais são as suas necessidades principais. Quando a gente fala de autocuidado na amamentação, eu acho muito importante a gente avaliar, inclusive, a questão alimentar. uhum. Né? Em puerpério, a gente está limitado em todos os aspectos, né? Você não vai poder sair por alguns dias por conta da limitação física, né? Independente da via de parto. Você não vai poder trabalhar porque você está de licença ou porque você ainda está se adaptando à realidade com o bebê. Então, são tantos os lugares de ausência daquela mulher que você era que sair do hospital com uma lista do que você não pode comer, eu acho, inclusive, um crime. Sem dúvida. Eu não sou nutricionista, por favor, mas se não existe histórico de alergia alimentar na família, pelo amor de Deus, deixa a mulher comer o que ela gosta. Sem dúvida. Até porque a gente já cai naquele outro mito, né? De que tudo que a mulher come dá gases no bebê. Não pode comer feijão, não pode comer chocolate, não pode tomar café, não pode. E aí, a gente precisa cuidar disso. Uhum. Tá, você não vai comer McDonald's todos os dias, né? Você não vai viver de orgias Até porque nem gastronômicas. pra você isso seria saudável, né? Não, né? Ninguém, independente de você estar amamentando ou não. Porém, vamos lá. Porém, se o junk food é alguma coisa que te dá prazer, uma vezinha a cada 15 dias, uma vezinha na semana, gente. Vai fundo, seja feliz. Vai ser Até eu tenho feliz. visto também, Nath, a pessoal tratando a questão, né? A gente já tá falando de amamentação agora, né? Mas eu vou voltar Sim, no desmame ainda, não vai fugir de mim. tá. Mas eu quero falar isso porque puxou, que tua fala puxou, da questão da comer coisas que façam aumentar a produção de leite, né? Sei lá, canjica, eu nem, ó, sinceramente, eu nem sei quais são todas as coisas que causam aumento da produção de leite. E eu tenho Você visto sabe muitas quais são os pessoas alimentos? trazerem a questão emocional disso. Exato. Então, assim, quais são os alimentos que vão aumentar a produção de leite materno? Aqueles alimentos que a mulher gosta. Por que, Nath? Conta pra todo mundo, por Porque quê? causa felicidade. E é ocitocina que a gente Tocina! precisa para liberar leite. Gente, vamos lá. Não adianta estar com o peito cheio de leite, não adianta estar lá no auge da sua prolactina se não houver ocitocina. Ocitocina é o hormônio que abre a chave, né? Que abre as portas do seio para que o leite vá ejetar. Uhum. Então tem que ter prazer. Por que a gente resolveu falar de desmame? Porque amamentar precisa ser bom. Porque se não estiver bom, você não vai querer continuar. Quem é Eu que. sinto que é Bom, isso. vamos lá. Né? Histórico de relacionamento abusivo na família, naturalmente vai ser uma mulher que vai se obrigar e vai estar sofrendo. Tem um paralelo aí, tá? Ó. Ai, desculpa, você falou uma coisa super séria que veio o comentário da Emi, eu dei risada do comentário dela. Não, é maravilhoso, né? Você tá em casa, você tá podendo comer o que você quer, gente. Ó, você tá com leite bombando. Só pra lembrar, né? Não vai aumentar a produção, vai aumentar a saída do leite, né? Que a ocitocina vai ser liberada porque você tá tendo prazer em comer aquela comida e isso vai aumentar a ejeção do leite, né? Essa é a ideia, só pra E, ó, deixar e pode ser que a produção dela tenha aumentado porque provavelmente ela esteja mais tempo com o bebê sugando, tá? contato, né? Contato. Mais Na demanda. verdade, assim, gente, ó, esses dias uma cliente minha teve início de mastite, porque a bebezinha dela entrou no período de pico, começou a mamar loucamente, como se não houvesse amanhã. E 2 dias depois, ela me liga desesperada, Nath, meu peito tá assim, assim, assim. Falei, tá com mancha vermelha? Não, não tá. Então liga pro seu obstetra, avisa como você está, porque eu não sou médica, eu não posso fazer prescrição, né? Mas Claro. vai precisar de medicamentos específicos para que não evolua.
e você vai precisar massagear e ordenhar, ou massagear e colocar o bebê para mamar. Como foram os últimos dias? Me conta o que aconteceu de diferente. Ela foi olhar na tabela, bateu com o período de pico e ela falou, nossa, ela estava mamando de 2 em 2 horas até na madrugada. Uau. E de repente O ela voltou cansado pro pode sono pensar. normal. Não, e de repente o neném voltou na mamada normal, que às vezes fazia Sim, sim. 5 horas de distância. O peito encheu. O Sim, cérebro ele leva um tempo, né, para leva, regular todas essas demandas novamente, né? leva. Então, gente, vai aumentar a produção se tem maior sucção. Vai melhorar a ejeção se você tem prazer em estar fazendo o que você está fazendo. Uhum, perfeito. Então, Eu queria voltar, você falou da questão do abuso, isso é inclusive na questão da perturbação da amamentação, é muito comum sim, ocorrer perturbação em mulheres que passaram por históricos de filhos abuso. que tem histórico, ou está numa relação abusiva, ou está numa relação que não a faz feliz, porque Uhum. isso é bem mais profundo do que eu imaginei que a gente fosse entrar. Mas Pegadinha! pelo seguinte, gente, se eu me coloco numa relação de abuso com uma pessoa que não saiu de mim, imagina do que eu sou capaz de me colocar à prova para alguém que eu gestei, para alguém que depende de mim. Uhum. E isso, no desenrolar dessa relação, é muito mais perigoso. Esses dias eu postei um videozinho que tá rolando, inclusive, até agora nas redes sociais, sobre a mãe que não quer cortar o cordão umbilical com o filho. Uhum. Ah, eu vi esse vídeo. É uma Ele animação, né? é uma animação. Ele é denso, ele Uhum. é pesado, mas ele é real. Então, a gente está falando aqui de pessoas que estão saudáveis emocionalmente e que, por conta de alguma influência, seja externa, seja interna, está no momento de pensar em desmamar. Sim, Tá sem bom? dúvida, né? A Tá gente não está bom? falando de uma boa parte das pessoas que não estão saudáveis emocionalmente, né? Eu acho que aí já entra num outro, é uma questão Uma outra muito maior, caixinha. né? Que acho que nem cabe a gente avaliar aqui, porque né? É muito denso, é muito pesado. Então, o desmame em si, para ser gostoso para todo mundo, ele precisa ser guiado por essa criança. E isso Uhum. naturalmente vai acontecer a partir dos 2 anos de idade, na maior parte das relações de amamentação. Pode acontecer antes? Pode. Pode acontecer depois? Pode. Tava contando para Pamela que o Code mamando mamadeira, ele termina a mamadeirinha dele lá de leite de vaca, me entrega, vira para mim e fala: agora eu quero peitinho. Mas, filho, você já mamou? Ah, mamãe, mas eu preciso. Então, é uma necessidade dele. Esses dias eu falei pra ele, eu não quero dar mamar pra você hoje. A mamãe não quer, a mamãe tá cansada, a mamãe tá com sono. Vamos dormir de conchinha? Ah, que perfeito. Mas eu acho que, e aí eu lembrei agora da pergunta que teve antes, né? A sua fala para você foi: eu não quero dar mamar para você hoje. Poderia ter sido um outro momento se você tivesse falado assim: ah, não vamos mamar hoje, né? O que você acha da Você gente teria dado a precisar do opção para ele peitinho de hoje? dizer a resposta que ele Eu não quisesse. dou, não. E eu acho que isso precisa ficar muito claro na relação Sim. mãe e filho. Eu sou a adulta, eu coloco o limite respeitoso, mas eu coloco, e aí a gente entra numa fala de comunicação não violenta, né? Uhum. Mas a gente precisa colocar os nossos limites. Então, se eu não conheço os meus limites, eu coloco o limite como? Isso já é também assim um outro mundo, né? Que eu acho que tem muito a ver com autoconhecimento também. Mas aí a gente vai começar outra live, amiga. Aí a gente fala um outro dia. TT, obrigada. Desmame é um processo. É um processo. Assim como o parto é um processo. Assim como caminhar, aprender a caminhar é um processo. Somos seres que precisam desse encaminhamento, né? Uhum. Nós não nascemos prontos e a gente vai melhorando e a gente vai adquirindo conhecimento
com o passar dos anos. Eu conheço pessoas que fizeram amamentação até 5, 7 anos de idade da criança. E a minha... Não há um julgamento, mas eu sempre coloco para... um ano atrás, mais ou menos, eu me perguntei se era eu quem mamava o Code ou se era o Code quem mamava em mim. E aí? Respondeu? É o Code. Respondi. Lá atrás, eu estava mamando nele, né? Por conta de todo o histórico, foi um período de separação, né? Um monte de adaptações e tal. Quando ele começou a dormir fora de casa efetivamente, eu descobri que eu não sentia saudade dele. Gente, eu amo os meus filhos, tá bom? Se precisar dessa justificativa. Mas eles estão amparados, eles estão com a pessoa que mais os ama depois de mim, ou que, né, tá ali pau a pau. Então eu não tenho que me preocupar. Eu, às vezes, sinto falta. Mas eles voltam. Eles vão voltar. E vai haver um dia que eles não voltarão. Por escolha, por necessidade. Então, quando a amamentação ela se prolonga também, a gente precisa observar quais são as necessidades dessa mãe que o bebê ou a criança está atendendo. Aí a gente já entra lá no sono, que a Laura Gutman fala, que às vezes a criança está defendendo a mãe, né? Que ela está ali em solidariedade com as necessidades da mãe. E aí é uma outra live, é um outro contexto. Mas é importante que a gente faça essa pergunta vez ou outra. Eu tô me colocando nesse meio porque eu tô sempre me questionando. Será que o Code ainda manda em mim porque ele está me atendendo ou ele está se atendendo? Eu vejo nitidamente porque ele que precisa ou porque ele reconhece que você tem essa necessidade, né? Que eu tenho necessidade, eu acho que assim, né? uma então, coisa que fica muito óbvia pra mim, quando com isso que você tá falando, é da gente olhar pra amamentação como uma relação. E pra todas as relações que a gente tem na nossa vida, ela tá diariamente ali, vivendo aquilo, e talvez a gente precise, de tempos em tempos, olhar para aquilo com calma, com consciência e avaliar. Lá atrás você falou, e acho que a gente não deu um fechamento talvez bom pro tema, pode ter ficado um fiozinho solto. Que a gente falou de limitação de demanda, né? Você falou que ela ia acontecendo naturalmente, conforme o histórico de vida da criança. Mas, quero te fazer uma pergunta, talvez seja uma pergunta sacana, talvez não, mas eu acho que eu fico pensando nas pessoas que estão ouvindo e me colocando lá atrás. Eu como mãe, tá? Vamos dizer que eu amamentei a minha filha, a minha criança já passou dos 2 anos, que seria aquela necessidade, né, neurológica dessa relação, dessa amamentação. Cumpri aquilo ali e agora eu decidi que eu quero desmamar. Legal. Aí você quer guiar, né? Isso levando em consideração que eu sou uma mãe emocionalmente saudável tá tudo e certo, que eu tomei isso baseado numa decisão consciente e informada. Tem um jeito? Tem Essa limitação de demanda, ela pode ser uma boa opção? Se tudo for muito bem conversado, então a limitação da demanda ela pode acontecer impedindo o acesso fácil, né? Com uma roupa um pouco mais fechada. Ela pode acontecer, dependendo da maturidade emocional da criança. Gente, vai depender de como essa criança é estimulada emocionalmente, tá? Por favor. A gente fala que há 2 anos, mas não quer dizer que todas as crianças com 2 anos vão estar do mesmo desenvolvimento neurológico, né? Emocional e tudo, na verdade. Exato, exato. Então, assim, a gente não tem como falar, por exemplo, que as crianças de 3 anos têm tantas habilidades quanto eu vejo meu filho tendo. Mas, né, vai depender de criação. Enfim, claro. A gente pode colocar um lugar para a amamentação acontecer. Né? Essa questão do lugar eu também vi relacionada ao próprio... a própria perturbação da amamentação também. Só que eu acho que seria o oposto, assim, na perturbação você buscar um lugar que te agrade, que te traga conforto, e aí na limitação da demanda buscar um lugar que a criança não procure tanto, né? A ideia é essa, né? Porque a gente está tentando encerrar isso. Quando já com mais de 2 anos essa criança se alimenta, então não tem...
existe a possibilidade de falar, olha, agora é hora de comer, todo mundo está sentado aqui à mesa para comer. Você está vendo alguém mamando? Uhum. Né? Eu acho que colocar para a criança que ela é ativa também nesse aspecto de entender o que está acontecendo e de por que é que eu não quero oferecer aqui. Uhum. Aí entra a conversa que a gente tinha falado antes já também, né? Sim, gente, dizer eu não quero te dar mamar, você não está maltratando seu filho. A não ser que você faça isso de forma sádica. Não é o caso, gente. Uhum. Não quero. Nunca mais eu vou te dar mamar. Né? Aí uma criança brigando com uma outra criança. Sim, são duas crianças, né? Né? Mas Uma se coisa você que eu está... vi, uma estratégia, Nath, que eu achei também, até que eu tenho um pouco que eu falei lá atrás, que às vezes você vai optar por um desmame acreditando que você vai descansar, né? Mas vai gerar outras demandas na criança. Às vezes trazer para esse momento outra relação, uma relação baseada numa brincadeira, numa outra Exato. atividade, em vez Gente, de dar uma mamar, sentar e brincar junto. ó, quando foi que eu percebi que eu não queria mais dar mamar pro Kenzo? Foi antes de engravidar. Foi Uhum. quando eu percebi que eu, para calá-lo ou para que ele não me desse trabalho, eu tirava o peito. O peito virou Para uma resolver, mamadeira. né? Eu falei, opa, peraí, isso não tá saudável, né? O Sim, peito não é você para estava isso. usando a amamentação para trazer Para solução atender uma fácil. necessidade minha, Uhum. né? Então foi aí que eu parei e falei, acho que não. E aí já tinha a intenção de ter um outro bebê. A gente começou a conversar. Eu fazia terapia floral na época, né? Então a gente entrou com compostos específicos para ele e para mim, para que isso fosse acontecendo também de forma menos dolorosa para os dois. Então, existem ferramentas que nós podemos usar e que são respeitosas conosco e com a criança. Mas, assim, o que tem que ficar muito claro: você decidiu, tá tudo bem, mas assuma que você tá no seu limite. Sim. E assuma que Mostre isso é um segurança. desmame. E mostre segurança para sua criança. Né? Se a sua criança te olhar e você falar, olha, eu não quero dar mamar agora, vamos brincar? Essa criança Uhum. vai estar totalmente feliz, porque às vezes ela nem queria mamar mesmo. Às vezes ela queria você, né? Às vezes ela queria a sua atenção, Exato. tá? Então, existem formas, sim, e você vai encontrar a sua estando serena, estando equilibrada. Não Perfeito. tem uma receita para cada pessoa, assim, não tem uma receita, porque cada pessoa tem uma necessidade de demanda diferente. Karen, um Tava abraço. lendo agora o comentário da Carly. Tive problemas na gestação e o reflexo foi uma amamentação desastrosa. Até hoje minha filha fala em mamar, mesmo com 9 anos. Eu fiquei muito, muito tempo culpada. Pensando no. Opa, peraí. Ai, meu Deus. Pensando no mal que eu fiz a ela, mas entendi que eu fiz muito mais mal para mim me culpando. Exatamente. Era o que você podia fazer naquele momento, né? Sem o acolhimento ou sem o atendimento adequado para sua necessidade. E talvez uma conversa com ela franca, explicando em algum momento, seja bastante interessante. É, Honestidade consigo e com o isso. outro. Você estava falando e eu estava pensando aqui na minha cabeça já, ó. Olha a ressonância das coisas, né? Eu vivencio algumas coisas na minha maternidade, acho que isso é infinito, eu acho, né? Para sempre que nós fomos mães, nós vamos Sim, passar por isso. sim. Mas é de olhar para algumas coisas do passado, da minha relação com a minha filha, e eu entender aquilo hoje, né, num outro lugar, né? O que não quer dizer que eu voltaria e mudaria tudo, porque o lugar hoje é outro do que eu estou, mas aí isso me faz ter uma necessidade de hoje, com a Pamela, com a consciência que eu tenho hoje, de talvez virar para minha filha e falar: olha, a nossa história teve uma parte que foi assim. E aí ter essa conversa franca, sabe? E não sei se talvez isso seja mais para a própria mãe do que para a criança, não sei, aí já acho que a gente entra numa questão terapêutica até. Mas é que eu vi ressonância com um comentário da Karen e aí me veio isso. Mas Desmame talvez vai faça bem acontecer. talvez uma conversa nesse sentido faça mais bem para a mãe, mas eu acho que vai ter efeitos na relação Claro que mãe vai. filho. Claro que vai, né? Uma relação sem culpa, uma relação sem necessidade de pedir perdão, né? Porque você fez o que você podia com as ferramentas que você tinha. Uhum. Amor consigo, compaixão consigo antes, né? Ah,
uso de Ó, teve pirona. mais um comentário aí. Gente, essa coisa do mentir, né? Ai, o TT tá dodói, o mamá tá dodói. É o que a gente tá batendo na tecla, né? De ser honesto consigo e ser honesto com a criança. Você quer criar uma relação em que é ok inventar uma desculpa para alguma coisa? Porque é isso que você está ensinando para sua criança. E também eu acho que de lugar que a gente parte quando a gente decide por esse caminho, né? A gente parte de um lugar em que a criança não é capaz de entender aquilo, e aí eu vejo muito isso, assim, que a gente muitas vezes subestima as nossas crianças, no sentido de achando Porque que a elas gente precisam de não. uma abordagem dessa, de tipo, ai, é dodói, ai, não. É quando Mas isso eu acontece acredito no primeiro. caminho da honestidade muito mais. Mas isso acontece primeiro porque eu não tenho estabilidade para assumir que estamos prontos para isso também. Verdade. E aí eu olho para minha criança e jogo nela a responsabilidade também, gente. Divide, né, a Divide responsabilidade. a responsabilidade. Não é justo, mas é o que algumas pessoas dão conta de fazer e a gente acolhe. Sim, Tá? sem dúvida. Mas se você tá nesse lugar aí, ou se você tem uma amiga que tá neste lugar aí, por favor, mostre lá a nossa live. Né? Nos chame aqui, a gente conversa, faço questão de conversar, não tenho problema nenhum em responder. Mas eu acho que a gente precisa assumir a responsabilidade das nossas relações, né? Tanto as relações afetivas, românticas, de amizade e a relação com a nossa criança. Se a nossa relação consigo está ok, as outras relações têm uma tendência a serem saudáveis. Nossa, você falou, eu pensei, você estava falando de assumir responsabilidades nas relações, você foi falando, e aí veio para mim, e consigo mesma também. E você falou, olha, lê meus pensamentos. Coisa boa. Mas, Nath, eu acho que é isso. Alguém mais tem alguma pergunta? A gente foi comentando agora, né, as perguntas que vieram. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, a gente pode responder. Mas acho também que a gente já pode se encaminhando para o fim. Você quer fazer mais alguma consideração? Esses dias eu recebi um relato de uma mãe que, na verdade, o julgamento de alguém que conhece uma mãe que decidiu não amamentar, ainda gestante. Uhum. Mas você acha certo? Eu falei, olha, eu não tenho que achar nada, é a Não vida cabe. dela. Ninguém acha nada, Mas né? eu não a conheço e se ela precisar de alguma ajuda, a gente pode conversar. E essa mulher me chamou. A pessoa que decidiu A isso. pessoa que já tinha decidido. E aí a solicitação dela foi para que eu orientasse como não fazer produção de leite materno, como é, que fórmula que ia dar. E aí, assim, essa conversa eu acabei passando para o profissional da pediatria e para a nutricionista, porque não sou eu quem faço essas orientações. Claro. O que eu fiz e continuo fazendo? Eu fiz o convite carinhoso para que ela viesse ao consultório, para que a gente consiga entender em que lugar ela está, antes de ela efetivamente tomar essa decisão. Mas já no final da nossa conversa, foi falando algumas coisas e eu vou fazendo uma coxa de retalho, né? Daquilo que vai sendo falado. E ficou subentendido um abuso na infância. Então, ela não tem a conexão saudável dos seios dela. Então, ela se incomoda muito com o toque nos seios dela. E isso pode gerar gatilhos. Como é que eu vou abordar esse assunto com uma mulher recém-parida? Não vai. Não vou, não vai. Não vou, né? O que eu fiz? A gente faz o trabalho de casa bonitinho. Mandei para o pediatra, mandei para a nutricionista e pedi para que ela conversasse com uma psiquiatra. Porque nesse momento, além do que esses profissionais podem fazer, a única coisa que eu podia fazer era dar um abraço nessa mulher e dizer que ela tem total direito sobre o corpo dela. Se era esse o limite dela, que ela dissesse para aquela criança que ela não estava disposta a amamentá-lo, não porque não o amava, mas porque o amava tanto a ponto de oferecer para ele aquilo que ela tinha de melhor. E a amamentação ela não ia oferecer o que ela tinha de melhor. Isso me arrepia inteirinha até hoje. Eu também. Por que isso? Mas isso é uma decisão consciente, né, Nath? Até uma decisão drástica de nem se dar nem decidir tentar foi uma decisão consciente. E eu acho assim que
que ótimo que essa mulher teve essa oportunidade de tomar essa decisão, de olhar para ela mesma e de buscar se cercar de pessoas que podem ajudar ela a fazer dessa decisão um caminho tranquilo. E é lidar com isso, né? E esses dias ela me contou que talvez, numa próxima gestação, num próximo momento, talvez ela consiga pensar em. Mas ela foi acolhida, ela não foi julgada, ela não foi apontada. Então, eu acho que a gente precisa também pensar bem enquanto a gente está olhando com o julgamento e tentando colocar os outros na mesma caixinha que a gente. Não é isso. Uhum. Não é porque eu sou 200% a favor da amamentação que todo mundo é obrigado a. Cada um tem um limite. E tá tudo certo. Escolha com consciência, faça o que você pode fazer e ofereça para aquela pessoa que talvez seja a pessoa mais importante da sua vida, o que você tem de melhor. É isso. É isso, não tem nem o que falar. É isso, não vou falar mais nada porque fechou, vou deixar fechar nessa frase. Não, mentira, eu preciso falar uma coisa que não tem nada a ver com a live, mas eu preciso falar. É que hoje é aniversário da minha mãe. Ah, parabéns! E parabéns pelo nome da último minha ano mãe. de luta! E eu tô muito longe, como todo mundo sabe, então queria deixar registrado aqui que, mãe, parabéns pra você, que foi a minha casa, que foi minha nutrição por muito tempo e até hoje. Óbvio que eu vou chorar. E eu te amo muito, eu te honro muito. E feliz aniversário, que seu dia e o seu ano sejam cheios de coisas incríveis. Feliz aniversário! Ana Cristina, o nome dela. E é isso, gente. Eu queria agradecer vocês todos por terem estado aqui com a gente todo esse tempo, né? Que era uma live só, virou duas. Eu acho que eu consegui deixar salvo lá. Eu fiz. Não fui Legal. conferir porque eu quis voltar logo. Dom Fernando, E eu vou deixar salva essa parte de novo também, tá? Obrigada, Nath. Você sempre maravilhosa. É uma honra sempre te ter perto de mim, como parceira e como amiga. Gratidão pelo convite. Que você seja muito feliz aí. E pelo amor de Deus, que junho chegue logo de 2021. Sim! Dá um cheiro na Flor, manda um beijo pro Gustavo. Gustavo, Pode deixar. Obrigada por ter ficado com a Flor pra gente continuar aqui. Você foi buscar ela na escola, devem estar correndo lá fora já. Ah, então tá bom. Obrigada, gente. Um beijo. Obrigada pra quem ficou até agora com a gente. Isso. Até a próxima. Até.